If x, y, and z are non-negative integers, how many possible solutions there is for the equation x plus y plus z equals to 8? Rodrigo falou, cara, legal, faz tempo que eu não vi esse tipo de problema. Legal, então que bom que a gente está revisando. Olha só, esse agora é um outro tipo de problema ainda, tá? Em que a gente vai usar a permutação ou a quantidade de anagramas para resolver. Imagina que a gente tem que formar, usando somente inteiros x, y, z, são inteiros não negativos, ou seja, se são inteiros não negativos, a gente pode ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10, 11, beleza? Só que a gente tem que ter a soma desses inteiros não negativos como sendo 8. Então x mais y mais z tem que ser 8. De quantas formas ou quantas possíveis soluções existem para esse problema? Então, a gente poderia ter, obviamente, o 1 mais 0 mais 7, a resposta seria 8. Então, o trio, né, para valores de x, y e z, que seria o 1, 0 e 7, responderia a essa pergunta, né? Seria uma das possíveis soluções. Só que a gente tem que descobrir quantas são essas possíveis soluções, de quantas formas a gente pode combinar essas 8 unidades aqui, né, da resposta, entre essas três letrinhas, x, y e z. Eu vou representar esse problema algébrico, né? Eu vou representar com desenhinhos. Vamos imaginar então que a gente tem 8 bolinhas. E essas 8 bolinhas eu quero colocar dentro de 3 recipientes. Eu quero distribuir as bolinhas dentro de 3 recipientes. Um dos recipientes vai representar a quantidade de unidades que a gente tem para a letra x, e para a letra y também, e para a letra z também. Tá? Então a gente poderia ter uma bolinha aqui, nenhuma bolinha aqui, 7 bolinhas na terceira caixinha. E aí a gente teria aquela solução que eu falei para você antes, que era do 1, 0 e 7. Né? E aí a soma de bolinhas continua sendo 8. Repara que pelo fato de eu ter desenhado 8 bolinhas aqui, né, isso já garante que sempre, independentemente de como eu distribuir essas 8 bolinhas dentro das caixinhas, a soma das bolinhas de todas as caixinhas sempre vai ser 8, né? Porque eu estou só dando 8 bolinhas para cada uma das caixinhas. Então eu estou transformando, eu estou parafraseando um problema algébrico para um problema que vai ser de contagem, né? Em que a gente vai inclusive usar anagrama para resolver. Aí você vai falar, meu Deus, eu não estou vendo anagrama ainda. Calma, não tem problema. Vai ficar claro o anagrama. O que acontece? Uma das possibilidades que a gente tem é colocar 2 bolinhas na primeira caixinha, 5 bolinhas na segunda caixinha e uma bolinha na última caixinha. Repara que a gente está usando as 8 bolinhas, né? Só que agora uma outra solução que a gente descobriu foi essa aqui, de que a gente pode ter o 2 na primeira caixinha, ou seja, x igual a 2, y igual a 5 e z igual a 1. Essa é uma possível solução do problema. Ou então, a gente pode ter 4 bolinhas na primeira caixinha, mais 3 bolinhas na segunda caixinha, mais uma bolinha na última caixinha. Então, a solução de x igual a 4, y igual a 3 e z igual a 1 também funciona. Ou a gente poderia ainda ter 7 bolinhas na primeira caixinha, 0 bolinhas na caixinha do meio e uma bolinha na última caixinha. Logo, a gente teria como soluções o x igual a 7, y igual a 0, porque ó, a gente tem que ter inteiros não negativos, então pode ser 0. E aí por isso que eu coloquei esses dois sinais de mais um coladinho no outro, né? Pode acontecer isso. E porque não tem nada na segunda caixinha. E uma bolinha na última caixinha, ou seja, z igual a 1. Então repara que eu estou considerando várias possibilidades, várias situações possíveis, várias alternativas possíveis de respostas para x, y e z, trocando simplesmente de lugar as 8 bolinhas e 2 sinais de mais, 2 sinais de adição aqui. Uou! Então, agora eu tenho uma palavra que não é composta por letras, mas por símbolos. Eu tenho uma palavra composta por 8 símbolos, que são as bolinhas, e 2 símbolos, que são os sinais de adição, os sinais de mais. Logo, se eu quiser fazer a permutação desses 10 elementos, por que 10 elementos? São 8 bolinhas e 2 sinais de mais. Para fazer a permutação desses 10 elementos, eu vou fazer o seguinte. A permutação desses 10 elementos, ou seja, todos esses... Opa, aqui ó, cada um dos elementos de cada uma dessas linhas, né? Então, vou pegar, por exemplo, essa linha aqui, são 10 elementos, tenho 2 sinais de mais repetidos, então eu vou colocar com repetição de 2 elementos, e também repetição de 8 elementos, porque, obviamente, cada bolinha dessas aqui representa uma unidade, ou é a mesma coisa, né? Então elas são iguais. Logo, isso vai ser a mesma coisa para a gente que 10
vezes 9 vezes 8 fatorial. Isso é a expansão do 10 fatorial até o 8 fatorial. Por que até o 8 fatorial só? Porque a gente tem 8 fatorial embaixo. Logo, a gente pode cortar o 8 fatorial com 8 fatorial. E isso vai ser a mesma coisa que 90, que é 10 vezes 9, né, na parte de cima, no numerador, e 2 no denominador. Logo, a gente tem 45 possibilidades de soluções x, y e z, de forma que x mais y mais z seja igual a 8, considerando, é claro, que x, y e z são inteiros não negativos, tá? Como são inteiros, a gente pode representar por bolinhas, né? E não negativos, né? São bolinhas positivas, né? Existem essas bolinhas, a gente consegue visualizar essas bolinhas, e a gente consegue visualizar a gente colocando essas bolinhas em 3 caixinhas, tá bom? Então esse é um outro exemplo em que a gente pode abstrair agora para símbolos, não só para letras, e fazer o anagrama com esta palavra toda codificada, que doideira, né? Como que tem 8 bolinhas e 2 sinais de mais. Repara que sempre que a gente tem permutações, a gente vai considerar a ordem dos elementos. Então, importa a gente trocar de lugar uma pessoa com outra, isso vai fazer diferença na nossa contagem final. E também a gente vai estar usando todos os elementos disponíveis. Então, se a gente tem 5 pessoas para colocar numa fila, a gente vai colocar 5 pessoas na fila. Você vai ver que quando a gente trabalhar com arranjos e com combinações, são temas que a gente vai tratar futuramente, a gente não necessariamente vai usar todos os elementos, tá? Não necessariamente. Por isso que eu estou frisando aqui que todos os elementos disponíveis a gente vai usar quando a gente vai falando de permutação. Tá? Então, se a gente vai falando de 10 símbolos, a gente vai usar os 10 símbolos, como a gente viu no exemplo 7, no exercício 7. Tá? E a ordem vai importar. Tá? É isso.